Não é novidade para ninguém que, apesar da Federação Russa se autodeclarar uma democracia, a realidade vista é de um presidente que gere o país a punho de ferro de maneira extremamente autoritária. Apesar disso elevar a Rússia a um outro nível como potência mundial, gera insatisfação em uma parcela, ainda que pequena, da população russa. Expressões de insatisfação por parte do povo russo e até ações por parte da oposição se resumem a pequenos e escassos protestos nas ruas, ou movimentos na internet fomentados muitas vezes pela mídia estrangeira. Bom, pelo menos isso até o início da invasão russa da Ucrânia, quando tudo mudaria para sempre. Vem com a gente que nesse vídeo você vai entender como nasceu o grupo paramilitar RDK, o Corpo de Voluntários Russos, assim como outros grupos que chegaram ao ponto de se voltar contra o próprio país para derrubar Vladimir Putin do poder. Seja muito bem-vindos, você está no canal Conflitos e Guerras. Desde o início da invasão russa da Ucrânia, os oblastes de Bryansk, Kozinka e Belgorod, dentro do território russo, receberam diversos ataques, ainda que inexpressivos. Inicialmente, a Rússia acusou a Ucrânia de realizar estes ataques contra território russo, mas o governo de Kiev negou veementemente. Posteriormente, em março de 2023, viria à tona o até então mais ousado movimento realizado por cidadãos russos opositores de Putin. Naquele dia, o mundo conheceria a RDK, também chamada de Corpo de Voluntários Russos, bem como a Legião da Liberdade da Rússia, os maiores e mais influentes grupos paramilitares que combatem o regime de Vladimir Putin. É do conhecimento de todos que no território ucraniano sempre viveu uma grande parcela de cidadãos russos. Russos esses que se dividiram quando milícias separatistas, com o apoio da Federação Russa, iniciaram a tão conhecida Guerra Civil Ucraniana em 2014. Neste momento, muitos cidadãos russos começaram a perceber as intenções expansionistas de Vladimir Putin e começaram a se questionar se o presidente estava gerindo o país da melhor maneira. Após o início da invasão e a formação da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, já era comum ver diversos grupos como a Legião Georgiana, o Grupo Tático Belarus, batalhões chechenos e muçulmanos combatendo as forças de invasão da Federação Russa. E é de se imaginar que com cidadãos russos não seria diferente. O Corpo de Voluntários Russos é apontado como uma seção da Legião Internacional do Ministério da Defesa ucraniano. Assim como outros batalhões internacionais, é formado inicialmente por cidadãos russos residentes na Ucrânia, muitos combatentes do batalhão Azov, que já atuavam contra as milícias separatistas desde 2014. Liderado por Denis Nikitin, codinome White Rex, o Corpo de Voluntários Russos é ideologicamente controverso, possuindo membros de extrema-direita, membros de esquerda e anarquistas. Embora seu objetivo pareça se resumir única e exclusivamente a combater as forças russas na Ucrânia, embora alguns de seus membros sejam assumidamente separatistas e desejam derrubar Vladimir Putin do poder e dividir o território russo, assim expandindo sua influência. Inicialmente, muito pouco se falava sobre o Corpo de Voluntários Russos, mas isso mudou em março de 2023, quando o mundo assistiria chocado uma força de ataque de pelo menos 45 paramilitares divididos entre o Corpo de Voluntários Russos e a Legião Liberdade da Rússia adentrarem o Oblast de Bryansk, iniciando o que seria a primeira incursão terrestre de uma força inimiga na Federação Russa desde o início da invasão da Ucrânia. Foi relatado pela Rússia que essa força de incursão agia de maneira extremamente brutal, atacando civis e destruindo o patrimônio público. Foi relatado que 2 civis foram mortos e uma criança de 11 anos ficou ferida, quando as forças de segurança chegaram e os forçaram a recuar para o território ucraniano. Este ataque, embora rápido e inexpressivo, se mostraria uma mensagem direta a Vladimir Putin, de que haveria cidadãos russos dispostos a derramar sangue da sua própria nação para derrubá-lo do poder. Veio à tona também a existência da já conhecida Legião Liberdade da Rússia. Diferente da RDK, a Legião da Liberdade da Rússia é formada por desertores das Forças Armadas Russas e cidadãos russos das regiões fronteiriças e também do território ucraniano.
Após esses dois grupos começarem a operar juntos, os ataques dentro do território da Federação Russa começaram a ficar cada vez mais expressivos e atingindo o seu objetivo, de passar uma mensagem clara ao governo do Kremlin. Mensagem essa que viria de forma inacreditavelmente brutal em 22 de maio de 2023. De maneira inacreditável e surpreendente, com uma força de ataque de pelo menos 500 combatentes e diversos veículos, tanto blindados como de ataque, iniciaram uma ousada incursão no território de Belgorod. Pegos de surpresa por uma força inacreditavelmente grande, os postos fronteiriços russos pouco puderam fazer. Em questão de horas, pelo menos 4 cidades fronteiriças no Oblast de Belgorod já haviam sido controladas pelas forças invasoras. Apesar de saber que ali seria o máximo onde eles chegariam, pelo menos antes das forças russas reagirem, a mensagem de que a oposição de Vladimir Putin estava cada vez maior e mais violenta foi passada a todos os 4 cantos do mundo. Após as forças russas reagirem, os combatentes retornaram ao território ucraniano, com fontes relatando pelo menos 20 militares russos mortos e pelo menos mais de 70 combatentes das forças invasoras neutralizados dentro da Federação Russa. Custo esse que se provaria justo, tendo em vista o dano causado não só no território, mas na imagem do governo do Kremlin, que agora saberia que a oposição não seria mais pacífica como antes. Recentemente, após a morte do principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, o Corpo de Voluntários Russos, em suas redes sociais, afirmou que a oposição russa se levantaria de maneira mais violenta do que nunca, e que as forças de combate agiriam novamente entrando em território russo. Mensagem essa que se provaria real quando, na data de ontem, 12 de março, militares da Legião da Liberdade Russa e do Corpo de Voluntários Russos, assim também como do Batalhão Siberiano, iniciaram mais uma incursão, desta vez em 3 frentes diferentes na região de Belgorod e Kursk. Nas redes sociais, os combatentes afirmaram que este era o início de uma operação para libertar a Federação Russa de uma ditadura, e que esta nova incursão serviria para aproximar o momento da morte de Vladimir Putin. Até o momento, pelo menos 234 combatentes foram mortos pelas forças russas nas regiões de Belgorod e Kursk, e de maneira inacreditável, os combates, pasmem ou não, ainda estão acontecendo. É assustador como cada vez mais os batalhões opositores ao governo russo se mostram cada vez mais fortes e determinados a derrubar Vladimir Putin. Na sua opinião, esses grupos conseguirão algum avanço significativo? As mensagens passadas por esses ataques atingirão os opositores de Vladimir Putin em toda a Rússia? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião e, para se manter sempre muito bem informado, eu peço a sua inscrição. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Pela sua audiência, meu muito obrigado e até a próxima.